A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, graças a Deus estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 17 de março. Você logo mais estará ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, Sala de Prosa com o reverendo Jeremias, falando sobre o tema verdadeiro descanso. E logo em seguida, a primeira parte de uma mensagem transmitida pelo vosso pastor em nosso tempo. Sem perda de tempo, fiquemos com Sala de Prosa. Deus criou-nos para o trabalho, mas estabeleceu um dia de descanso durante a semana. O descanso é uma necessidade para você arejar a sua mente, para você trazer um refrigério para o seu corpo, para você recompor as suas forças e energias. Férias não é um luxo, é uma necessidade. Quando você tira férias regularmente, você trabalha durante todo o ano com mais eficácia. Nós precisamos não só de trabalho, mas também de descanso. É claro que há vários aspectos no descanso. Há o descanso físico, há o descanso mental, mas eu quero falar para você do mais importante descanso, é o descanso espiritual. E foi Jesus Cristo quem fez o seguinte convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso físico é necessário e você dormindo uma boa noite, você recompõe suas energias para o dia seguinte. Mas o cansaço espiritual não se consegue com o sono, nem mesmo com calmantes. Esse descanso você só pode encontrar na pessoa de Jesus Cristo. O pecado cansa, a angústia cansa, as tristezas e dissabores da vida cansam, mas você pode encontrar abrigo, perdão, restauração quando você se volta para Cristo, reconhecendo-o como Senhor da sua vida. Ele tem vida abundante para você. Ele tem alegria indizível e cheia de glória para você. Ele tem a paz que excede todo o entendimento para você. Não viva debaixo dos fardos da vida. Corra para os braços de Jesus e encontre o verdadeiro descanso. O livro do profeta Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 6 a 11. Malaquias é o último dos profetas menores do Antigo Testamento. Capítulo 3, versos 6 a 11. Vamos ler. Mesmo sentados, aqueles que estão em casa podem nos acompanhar. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis:
em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai Celestial, nós te louvamos por esse momento de louvor, de adoração, de ações de graças, por todas as bênçãos dispensadas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a tua igreja, sobre a nossa nação brasileira. Pai, agora te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, os ouvidos da alma, para que possamos absorver a tua palavra, de tal maneira que esta escritura que acabamos de ler e expor, ela seja profundamente, ela venha trazer um enriquecimento, ela venha trazer, Senhor, para cada um de nós, edificação, esclarecimento, enfim, que nós possamos ser alimentados por esta palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Fala ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Ao término desta explanação da palavra, nós vamos cantar um hino dos Salmos e Hinos. Mas eu queria, dando continuidade a este estudo que nós já estamos realizando há algumas semanas, sobre o livro do profeta Malaquias, um dos profetas menores do Antigo Testamento. O título do estudo que nós temos ministrado aqui é o culto que agrada a Deus. Repetindo, o culto que agrada a Deus. E nesses versículos 6 a 11, nós vamos estar falando sobre a obediência do crente e do culto. E nós vamos iniciar esse estudo hoje, trazendo duas ilustrações, para abrir um pouquinho a mente da gente, e a gente entender o que estava acontecendo naqueles dias do profeta Malaquias, com relação ao povo e aos sacerdotes de Israel. Essas duas ilustrações, elas são simples, é apenas alegórica o que nós vamos expor agora. Nós vamos dar como primeira ilustração, para que você abra um pouquinho a sua mente, falando do nosso corpo, o nosso organismo. Principalmente nesses dias em que nós estamos sofrendo essa pandemia, que tem se alastrado em todos os continentes. Não tem parte nesse globo terrestre que não haja essa doença infectando, tirando a vida de muitas pessoas. E ela tem os seus sintomas, ela apresenta sintomas. Cada pessoa tem uma maneira dela se manifestar. Então, por exemplo, quando a gente está com alguma inflamação, é sinal de que o nosso corpo não está bem, porque automaticamente, depois de se manifestar a inflamação, instantaneamente, nós passamos a ficar febris, ou passamos a ter febre. Se alguém está com um desarranjo intestinal, então alguma coisa o organismo está dando um sinal de que o seu corpo não está bem. Alguma coisa está trabalhando em uma disfunção do que normalmente ele trabalha.
dor de cabeça, enxaqueca, ânsia de vômitos. Então são sintomas hoje que quando a gente passa a sentir, a gente já fica, com aquela tensão, meu Deus, será que já é essa doença? Será que esses sintomas não é já sinal de que eu estou infectado por essa doença que está aí? Então agora mesmo, diante desses dias em que está vindo uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta cepa, essas variações dessa doença, cada pessoa que apresenta algum sintoma que esteja relacionado a essa doença, você fica logo pensando, ai meu Deus, será que eu estou com essa doença? Então preste atenção, essa primeira ilustração que eu estou trazendo para você, grave na sua memória, para que você entenda o que estava acontecendo nos dias do profeta Malaquias e o que o povo estava dando como sinais de que realmente o corpo, no caso Israel, não estava bem. O corpo ou a casa de Deus não estava bem. Os sintomas, conforme nós vamos ver nessa noite, sinalizavam que estava havendo alguma coisa errada. O organismo não estava funcionando de forma normal. A segunda ilustração que eu quero trazer é de um automóvel. E aí você vai entender. Hoje, com essa tecnologia moderna que nós temos, muitos automóveis, esses últimos lançamentos, eles têm um computador de bordo, a bordo, Então, quem está dirigindo o seu automóvel, aquele computador vai dizer o que está trabalhando de forma errada. Se tiver algum problema no motor, se tiver algum problema na caixa de marcha, se tiver algum problema, até os pneus do carro hoje, eles estão sendo auferidos pelo computador de bordo que está lá no automóvel, e ele diz lá, tantas libras para os pneus dianteiros, tantas libras para o pneu traseiro, os pneus traseiros. Então, você quando está dirigindo o seu automóvel, você deve estar observando os sinais que aquele automóvel vai apresentar. Por exemplo, tem lá um marcador de combustível. E esse marcador de combustível, quando está chegando lá na reserva, ele vai dar um sinal, luzinha vermelha vai acender e já vai também sinalizar o posto mais próximo que você deve estacionar ou procurar para abastecer o seu carro. E se faltar combustível, ele não sai do lugar, não sai do canto e não vai chegar a lugar nenhum. Então, apesar de nós estarmos trazendo duas ilustrações, uma sobre o organismo, sobre como funciona o corpo humano, e colocamos uma segunda ilustração, o automóvel, eu quero comparar essas duas situações ao que estava acontecendo nos dias do profeta Malaquias. Tanto por parte do povo e dos sacerdotes, como também em relação à nação de Israel, como os judeus, como aqueles sacerdotes estavam lidando com o povo que estava vivendo em desarmonia, estavam fazendo coisas erradas, como nós vimos nos estudos anteriores. Havia quem estava trazendo animais defeituosos para ser oferecido em sacrifício a Deus, e Deus não recebia, Deus rejeitava-os. Havia infidelidade até em relação aos relacionamentos conjugais, havia quem estivesse sendo infiel, traindo o marido, traindo a mulher, inclusive até alguns sacerdotes. Nós vimos tudo isso aqui. E nessa oportunidade em que nós lemos esses textos, versos 6 a 11, ele está falando da infidelidade para com Deus. Com relação ao que, pastor? Com relação aos dízimos. Era o que estava acontecendo. Eram os sintomas que estavam aflorando, que o povo estava realmente dando prova de que não estavam levando as coisas de Deus a sério. Por isso que nós demos como título a obediência do crente e do culto que agrada a Deus. Aplicando esses dois exemplos que estamos trazendo, essas duas ilustrações, era o que estava acontecendo nos dias do profeta Malaquias. A falta de temor a Deus. Meus irmãos, isso é coisa séria. Eu vou repetir, a falta de temor a Deus.
Um professor nosso no seminário, ele dizia uma frase que nunca eu esqueci. Ele dizia assim: o homem sem o temor a Deus é capaz de praticar coisas inimagináveis. Inimagináveis. Então estava faltando temor no coração do povo, estava faltando temor no coração dos sacerdotes, por isso eles estavam fazendo a obra de Deus aleatoriamente. E a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tanto por desatenção dos sacerdotes, como também por negligência do próprio povo. Ambos estavam fazendo as coisas erradas. Preste atenção, fazendo as coisas erradas no que diz respeito ao culto, como se deveria prestar a Deus, e eles não estavam prestando. Então, estava havendo desatenção, negligência, desobediência, insubordinação, falta de santificação, falta de compromisso em manter a casa de Deus. Eles não estavam nem aí. Eles não passavam de meros espectadores de culto, eles não passavam de meros religiosos. Estavam sempre presentes, mas eles estavam totalmente equivocados quanto ao culto, como dever-se-ia prestar a Deus. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Naqueles dias era Israel, hoje podemos dizer que era a igreja. É verdade que, como naquelas circunstâncias tratava-se de Israel, nós não podemos dizer que hoje é diferente. O povo estava com a intenção de cultuar a Deus, de prestar culto a Deus. Porém, com aquele tipo de comportamento que eles estavam tendo, ao invés de agradar a Deus, estava provocando a ira de Deus. Eu vou dar aqui uma ilustração. Vocês já prestaram atenção, quando a gente às vezes faz um favor a uma pessoa e lança em rosto aquele favor que você fez, quem recebeu aquele favor diz antes se ele não tivesse feito. Você fica triste, você se sente até ofendido, se sente até humilhado, porque aquela pessoa fez com segundas intenções, não fez aquilo de coração, fez por fazer. Então você fica até dizendo, antes se ele nem tivesse feito, antes se ela nem tivesse me ouvido ou me atendido, seria até melhor, porque eu fiquei tão contrariado, que eu nem agora considero aquilo que eu recebi dele ou dela, o favor, o préstimo, seja o que for. Isso acontece com Deus. Quando nós fazemos as coisas para Deus, sem esse sentimento de compromisso, de adoração, de reverência, de subserviência, de obediência, de submissão, em santificação, sabendo que Deus vai receber, porque você está fazendo o melhor que você pode oferecê-lo, Ele recebe. Mas quando Ele percebe que você está fazendo a coisa como um organismo que está em desarranjo, ou como um automóvel que está sem combustível, Ele não vai receber, não vai sair do lugar. Estamos trazendo esses dois exemplos, figurativamente falando, comparando Israel e a igreja a um organismo e a um automóvel. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que se um membro do corpo padece, todo o corpo sofre. Estamos comparando a igreja a um automóvel, porque sem combustível ele não sai do lugar mesmo. E era isso que estava acontecendo com o povo naqueles dias, e os sacerdotes não estavam nem aí. Não tem sido diferente hoje em nossos dias. Deus espera de mim e de você submissão, obediência, reverência e, sobretudo, temor a Deus. Preste atenção. Quando Deus estabeleceu como forma de manter a sua obra lá no Antigo Testamento o dízimo, Ele sabia que sem dinheiro a sua obra não seria realizada. É como eu disse e repito, um automóvel sem combustível ele não sai do canto. E para você botar combustível tem que ter dinheiro. Chega, encoste num posto de gasolina sem dinheiro. O frentista não vai botar uma gota de combustível.
Quando o Senhor estabeleceu, meus irmãos, a aliança com Abraão, desde o Antigo Testamento, Ele entregou a Abraão, que foi chamado para Deus fazer um pacto, um concerto, uma aliança, que até hoje nós somos abençoados através desta aliança. O próprio Jesus, quando aqui esteve, chegando na casa de Zaqueu, depois de transmitir a palavra para ele, Zaqueu abriu seu coração, confessou aquela fé como a de Abraão. O que é que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa, porque aqui está também um filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão na fé, pela fé, como a fé de Abraão, como ele teve aquela fé de crer em Deus, de confiar em Deus. E Abraão foi o primeiro homem a entregar o dízimo do Senhor. Repito, Abraão foi o primeiro homem que entregou o dízimo do Senhor. E quero dizer mais uma coisa: muita gente às vezes quando ouve falar sobre dízimo, fica meio arisco, né? Que já vai falar em dinheiro. É bíblico. O dízimo foi estabelecido por Deus antes da lei, foi inserido na lei, e até depois da lei tem o seu valor. Abraão viveu muito antes de Moisés estabelecer ou receber os decálogos ou a lei. E a Bíblia diz lá no livro do Antigo Testamento, em Gênesis, que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, o qual, simbolicamente falando, representava Jesus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículos de 1 a 10, fala exatamente isso. Eu vou ler para vocês o texto. Hebreus 7, de 1 a 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pais, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. O escritor sagrado está falando de Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, que era um protótipo de Jesus. Simbolicamente representava Jesus. Ele não teve princípio, ninguém sabia quem eram os pais dele, nem teve o fim da sua existência. Assim Jesus, como Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, como homem, teve sua mãe, que foi quem recebeu por obra e graça do Espírito Santo, né? Foi gerada no seu ventre, mas Jesus sempre, ele existiu. Nunca Jesus teve, alguém pode dizer, ele nasceu da Virgem Maria, foi dali que ele passou a existir. A Bíblia diz lá em 1 Evangelho de João, capítulo 1, diz que o verbo era com Deus, estava com Deus, antes de que os mundos fossem criados. Então Jesus teve como protótipo, como figurante, representante, simbolicamente falando, Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. E ele continua: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado do melhor dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele
de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, o pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O autor da carta aos Hebreus está falando de que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, que era aquele que representava Jesus, e que mais tarde os dízimos que eram recolhidos para a tribo de Levi, porque o Senhor deu porção de terra a todas as 11 tribos, a única tribo que Deus não deu porção de terra foi a tribo de Levi, porque o Senhor disse: eu serei a tua porção. E como eles não tinham terra, e o Senhor era a porção deles, dos dízimos que eram recolhidos na casa do Senhor, era para sustento e manter os sacerdotes. Ou seja, a casta sacerdotal tinha conhecimento de que eles deveriam recolher os dízimos para o seu próprio sustento, para que eles ministrassem a palavra para as demais tribos. Bem como o povo de Israel sabia da prática do dízimo estabelecido pelo próprio Deus, e Abraão foi o primeiro a entregar o dízimo do Senhor. Pois bem, o povo estava sabendo. Os próprios sacerdotes eram pessoas esclarecidas, tinham conhecimento de causa, porém, eles estavam tendo um comportamento de alienação, podemos assim dizer, de descomprometimento, de desatenção, de falta de temor, em não chamar a atenção do povo e não mostrar ao povo que eles estavam em falta, não era com os sacerdotes, mas com o próprio Deus, porque estavam sendo infiéis. Então, meus irmãos, dá agora para vocês entenderem, porque nós demos aquelas duas ilustrações do corpo humano e do automóvel. O corpo porque somos membros do corpo de Cristo, o automóvel porque podemos comparar a igreja foi estabelecida no mundo, a igreja está na terra para que ela possa expandir o reino de Deus, e não se chegará a nenhum lugar sem que não seja por mantimento ou por manutenção, através do que Deus estabeleceu para sustento da sua obra. Por isso, no versículo 6 que nós lemos, ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus estava empenhando a sua palavra. Olha, eu vou honrar, eu vou cumprir, eu não mudo, eu não sou homem para que minta, eu vou honrar aquilo que eu prometi aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, vou cumprir tudo. E vocês não serão consumidos, porque eu prometi, fiz juramento aos teus pais, aos seus ancestrais. Por isso, no verso 6, que antecede ao versículo 7, nós vamos estudar a partir do versículo 7, o que mais nos interessa em todo esse texto que nós lemos hoje à noite. Observe, irmãos, que no versículo 7, continue com a sua Bíblia aberta, você que está em casa, ele diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Olha, irmãos, nesse versículo 7, é como se Deus estivesse dizendo: vocês já observaram que tudo que eu falei aos seus ancestrais, aos seus pais, desde os dias dos vossos pais, está tudo escrito aí. Vocês têm a palavra, vocês não têm desculpa de errarem, vocês não têm desculpa de dizerem que deixaram de cumprir, ou de obedecer, ou de observar a minha palavra por desconhecimento. Vocês conhecem, os senhores sacerdotes, os senhores membros do corpo da igreja, no caso seria Israel, vocês sabem de tudo, vocês não são pessoas desinformadas. Lamentamos por esta abrupta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco para ouvir mais uma vez
a palavra de Deus. Até lá!